Olá, professor. O grupo vai tratar sobre o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, conhecido por alguns como ITIV. Eu sou Maria das Graças e nós vamos ver um breve resumo histórico do ITBI, os fundamentos e o aspecto material da hipótese de incidência do ITBI. O ITBI ele surgiu no direito brasileiro em 1809. Ele foi criado por meio do alvará número 3, pelo então príncipe regente D. João VI. Ele tinha o nome de Imposto da Cisa e incidia sobre a compra e venda de bens de raiz. A primeira alíquota aplicada era de 10%, depois foi reduzido para 6%. Ele foi elevado à categoria de status de imposto constitucional na Constituição de 1891. Ele está lá previsto no artigo 9º, parágrafo 1º dessa Constituição. A competência do ITBI era atribuída aos Estados. Na Constituição de 1934, 2 impostos surgiram, ambos de competência dos Estados, sobre a transmissão da propriedade. O Imposto de Transmissão Causa-Mortes e o Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos. Os dois formavam um imposto só. Nas constituições que se seguiram, em 1937 e 1946, foi mantido literalmente o texto constitucional da Constituição anterior. Então, até a Constituição de 1946, os estados arrecadavam os 2 impostos. Nas décadas de 50 e 60, houve um aumento considerável no número de municípios. E esses municípios precisavam de recursos para custear suas despesas. Então, os municípios pressionaram a União por receitas. Aí, em 1961, foi publicada a Emenda Constitucional número 5, dando competência aos municípios para instituir o imposto sobre a transmissão inter-vivos. Então, o que a União fez? Desmembrou parte daquele imposto em 2. Então, a parte sobre a transmissão inter-vivos ficou com os municípios e a outra parte com os estados. Aí, em 1965, foi publicada a Emenda Constitucional número 18, retirando dos municípios o ITBI e voltando para os estados a competência para instituir. Aí chegou a Constituição de 1988 e os constituintes resolveram desmembrá-lo. Então criou-se o ITCMD, ficou na competência dos estados, está lá previsto no artigo 155, inciso 1º, e o ITBI está no artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal, sendo de competência dos municípios. Os fundamentos do ITBI. Ele consta na Constituição Federal de 88, no artigo 156, inciso 2º, no Código Tributário Nacional, nos artigos 35 a 42, como ele é um imposto municipal, a Lei 7.186 de 2007 refere-se ao município de Salvador. Cada município cria a sua lei sobre o ITBI. Existe uma súmula 328 do STF que diz o seguinte: é legítima a incidência do imposto de transmissão inter-vivos sobre a doação de imóvel. Ora, essa súmula ela é de 1963 e naquela época vigorava a Constituição de 46. Naquela época o imposto era de competência dos estados. Então, essa súmula ela vigorava naquela época. Hoje ela não tem mais por que sobreviver em virtude da Constituição Federal de 88. O Código Tributário Nacional ele foi elaborado com base na Emenda Constitucional número 18 de 1965. Foi criado para estabelecer normas gerais de direito tributário, abrangendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os artigos 35 a 42 do CTN tratam do ITBI. Porém, a sua redação está desatualizada em virtude da Constituição Federal de 88. O artigo 35 do Código começa assim: o ITBI, imposto de competência dos estados. Ele não é mais de competência dos estados. Então, esse artigo 35, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Os outros artigos serão tratados mais na frente pelos meus colegas. A Constituição Federal, lá no artigo 156, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: compete aos municípios instituir impostos sobre
a transmissão inter vivos, a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. A partir daqui, nós vamos ver o aspecto material da hipótese de incidência do ITBI. Para falar sobre o aspecto material, é necessário tecer alguns comentários. O ITBI ele incide sobre a transmissão. Transmissão é transmitir a titularidade, é alterar a titularidade de um bem imóvel. Mas é necessário que essa transferência seja a título oneroso, porque a título gratuito é fato gerador do TCMD de competência dos estados. Se alguém transmite a propriedade, alguém adquire essa propriedade. E essa aquisição ela pode ser originária e derivada. A aquisição derivada pressupõe a vinculação. É necessário que haja um vínculo entre o transmitente e o adquirente. Apenas a aquisição derivada interessa ao fisco, pois esta é onerosa, é a que gera o pagamento do ITBI. A aquisição originária, ela não é onerosa e nem existe vínculo entre quem o transmitiu e quem adquiriu. Exemplo disso é o usucapião. A autora Valéria Furlan, ela fala o seguinte: o usucapião transforma o possuidor em proprietário e ocorre a transmissão da propriedade, mas não é exigido o ITBI por não existir a onerosidade. Bom, existem alguns conceitos também sobre o ITBI que é importante a gente comentar. A arrematação. Existe discussão na doutrina sobre o tema. As legislações municipais, elas cobram o ITBI sobre a arrematação, mesmo porque os cartórios exigem o pagamento do imposto para lavrar a escritura. A doutrina considera a arrematação uma forma originária de aquisição, porque o arrematante exerce o ato de adjudicação com o poder público e não com o antigo proprietário que sofreu o processo de execução e penhora. Kyoshi Arada, ele diz que a carta de arrematação não corresponde ao título de propriedade por não existir a figura do transmitente. Eduardo Sabac, ele diz que o ITBI deverá incidir se a arrematação for em asta pública. O STJ ele decidiu que o ITBI incide sobre a arrematação e não sobre o valor da avaliação. Isso porque alguns municípios cobravam o imposto sobre o valor da avaliação. Mas é necessário que a arrematação seja em asta pública. Se a arrematação não for em asta pública, afasta a cobrança por apresentar semelhança com o usucapião. A partilha de bens. Também há controvérsia na doutrina. Quando os cônjuges, os ex-cônjuges no caso, recebem o mesmo valor na meação, não incide o ITBI. Agora, se um deles recebe um valor maior que o outro, paga-se a diferença, paga-se o ITBI pela diferença que recebeu a mais. Se ele não pagar pela diferença, subtende-se que houve uma doação. Nesse caso, vai incidir o ITCMD. Retrocessão. Retrocessão é reversão ou reaquisição. É a devolução do bem ao patrimônio do expropriado pelo mesmo preço da desapropriação. É quando o bem ele é desapropriado, é para uma finalidade específica. É por necessidade pública, por interesse público ou por interesse social. Se o bem desapropriado não foi utilizado para o fim específico, o expropriado tem o direito de entrar na justiça e exigir a devolução do bem. Retrocessão é o direito que tem o expropriado de exigir de volta o seu imóvel, caso o mesmo não tenha o destino para o qual foi desapropriado. A súmula 111 do STF ele diz o seguinte: é legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos ao antigo proprietário de imóvel que deixou de servir à finalidade da sua desapropriação. Bom, continuando lá na definição do ITBI, que consta na Constituição Federal, é a transmissão de bens imóveis, por natureza e por acessão física. Por natureza, está definido lá no artigo 79 do Código Civil.
São os imóveis que se formaram por força da natureza, como o solo, os acréscimos, o subsolo, o espaço aéreo, a vegetação, as árvores, etc. Então, quando houver a transmissão de um desses imóveis, haverá a cobrança do ITBI. Bem imóvel por acessão física. É tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, de modo que não se possa retirar sem a destruição ou dano. Por exemplo, a semente lançada na terra, os edifícios, as construções. São bens que se formam também por fenômenos da natureza. Exemplo desses fenômenos tem aluvião, tem um alvéol. Isso aí são conceitos do Código Civil. As ilhas são formadas por ação da natureza. Então, sempre que houver a transmissão de propriedade de um desses bens, haverá a cobrança do ITBI. Direitos reais sobre bens imóveis. Consta lá no artigo 112.25 do Código Civil. Esse artigo enumera os direitos reais sobre bens imóveis. Exemplo desses direitos: a propriedade, o uso, o usufruto, o penhor, a hipoteca e a anticrese. O penhor, a hipoteca e a anticrese são direitos reais, porém de garantia. Logo, eles estão fora da incidência do ITBI. A cessão de direitos. Cessão de direitos é o nome que se dá a um documento que transfere todos os direitos do objeto para o cessionário. Não é uma escritura, é um instrumento que pode ser público ou particular. A cessão de direitos tem aumentado ultimamente em decorrência do grande número de imóveis construídos. Então, quando se compra um imóvel na planta em uma construtora, e antes de você receber o imóvel, você transfere a titularidade daquele bem imóvel, isso aí é a chamada cessão de direitos. Todos os direitos do antigo comprador são transferidos para o comprador. Eu encerro aqui a minha participação e passo a palavra para os meus colegas. Continuando a apresentação sobre o ITBI, tecemos aqui mais um comentário sobre a sua incidência. No que tange às separações entre casais regidos pelo regime de comunhão de bens ou pelo de separação parcial, nesses casos somente incidirá o tributo se efetivamente houver a transmissão, como por exemplo no excesso de meação a título oneroso. O fato gerador do ITBI cinge-se à transmissão inter vivos, sendo, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. Desse modo, verifica-se que há a transmissão entre vivos, diferentemente do imposto sobre heranças e doações de quaisquer bens ou direitos. Assim vejamos em respaldo ao artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão entre vivos, intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens móveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Ressalta-se que o ITBI compete ao município da situação do bem, conforme o artigo 156, inciso 2º, uma vez que aquele não pode ser dividido em municípios. Portanto, surge então o fato gerador no momento em que ocorre a transmissão de propriedade imobiliária, e esta somente se efetiva com o registro do título translativo no registro de imóveis, por força do artigo 1245 do Código Civil, que diz: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Imunidades. O legislador traz no rol dos artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional a hipótese em que não há incidência do ITBI. A intenção da lei seria a de incentivar a capitalização e o crescimento das empresas nas transferências de imóveis decorrentes de transformações das sociedades mercantis e pessoas jurídicas de direito civil, conforme se vê pela transcrição dos artigos que seguem. Artigo 36. Ressalvado o dispositivo no artigo seguinte, o imposto não incide sobre transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior.
Inciso 1. Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de sua pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. Inciso 2. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa física ou jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre transmissão aos mesmos alienantes dos bens e dos direitos adquiridos na forma do inciso 1º deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Por sua vez, o artigo 37 do CTN, juntamente com o artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal, dispõe sobre a atividade preponderante da pessoa jurídica. Vejamos, artigo 37. O dispositivo no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. O parágrafo 1º caracteriza a atividade preponderante. Vejamos, parágrafo 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer essa de transações mencionadas nesse artigo. Parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a predominância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. O parágrafo 3º demonstra a admissão da cobrança do ITBI. Parágrafo 3º. Verificada a predominância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou do direito nessa data. Parágrafo 4º traz uma importante observação. Vejamos. Parágrafo 4º. O dispositivo nesse artigo não se aplica à transmissão de bens ou de direitos, quando realizada em conjunto com a de totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Já o artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal, preceitua sobre a incorporação de bem imóvel ao capital social de pessoa jurídica e a desincorporação de bem imóvel em decorrência de fusão, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Vejamos. Parágrafo 2º. Não incide sobre a transmissão, ou melhor, repetindo. Inciso 2. O imposto previsto no inciso 2º do artigo 156, ou seja, o ITBI, no parágrafo 1º diz: não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Verifica-se que o inciso 2º, parte final, faz menção aos direitos reais em garantia, como a hipoteca e a anticrese. Vejamos aqui o inciso 2º, compete ao município da situação do bem. A partir da leitura desses artigos, observa-se que não são abrangidas pela regra imunizante as sociedades que desenvolverem atividades preponderantemente imobiliárias, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil, verificada a predominância, tornar-se-á devido o imposto. Como deverá ser feito o pagamento do ITBI? No caso, o contribuinte deve solicitar a guia de pagamento através do site da prefeitura de sua cidade. E nos casos em que a cidade não possua esse recurso online, o contribuinte retirará a guia diretamente no protocolo da prefeitura. O valor do imóvel depende da lei municipal. Algumas prefeituras cobram sobre o valor registrado na Secretaria da Fazenda Municipal para efeitos de cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, que chamamos de valor venal.
Outras cobram sobre o valor da transação imobiliária que chamamos de valor de venda. Quando houver diferenças, o comprador deverá protocolar pedido de revisão de cálculo fundamentado, o que acompanha a avaliação imobiliária que comprove o valor atual do imóvel. Depois, a guia deverá ser paga na rede bancária antes do translado da escritura. Quando houver compra financiada, o imposto é pago antes do registro do contrato no cartório de imóveis. Em caso de imóveis em construção ou na planta, a cobrança do imposto ocorrerá somente após estarem prontos e individualizados, isto é, quando o imóvel tiver o habite municipal registrado na matrícula do terreno onde se encontra a construção e cada imóvel, no caso de apartamentos, e individualizados com matrícula aberta pelo construtor. Em escrituras de doação de imóveis e transmissão de imóveis provenientes de herança, não há incidência desse imposto, que é exclusivo de compra e venda. Meu nome é Felipe e encerro aqui a apresentação. Olá, eu sou Laís Priscila e vou falar sobre competência espacial. O artigo 156 da Constituição Federal estabelece que compete aos municípios instituir imposto sobre, inciso 2, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, independentemente do local onde o negócio jurídico tenha sido celebrado, do domicílio das partes envolvidas, dispor no município de cadastro imobiliário, que se faz imprescindível à administração do IPTU, é razoável que a ele também tenha sido atribuída a competência para instituir e cobrar o imposto de transmissão de imóveis. Devemos observar que não se inclui no âmbito desse imposto as transmissões em virtude de doações e heranças, que sofrem incidência do imposto estadual. Vou dar um exemplo. André mora em São Paulo. Está vendendo seu imóvel localizado em Salvador. E o comprador se encontra em Recife. Qual seria o município competente para arrecadar o imposto? O ITBI deverá ser recolhido para o local da situação do bem. Portanto, pouco importa onde está o proprietário ou onde se localiza o adquirente. O relevante nessa situação é onde está localizado o imóvel. Portanto, é para Salvador que o ITBI deverá ser recolhido, conforme determina o artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal. Para a fixação da competência, é irrelevante que a escritura de compra e venda tenha sido lavrada em cartório situado em outro município. Quem deseja lavrar a escritura de compra e venda de bem imóvel poderá fazê-lo em qualquer cartório de títulos e notas do país. E tal circunstância, obviamente, não tem o condão de alterar a regra de competência constitucionalmente fixada para a arrecadação do tributo. Fico por aqui e vou passar para o próximo colega. O aspecto temporal nada mais é do que o momento em que ocorre o fato gerador do imposto. E quando ocorre esse fato gerador? Ocorre no momento em que é feita a transferência de propriedade do imóvel com o registro do título no cartório de imóveis competente, conforme expõe os artigos 1227 e 1245, parágrafo 1º do Código Civil. Alguns municípios fazem a cobrança antes da ocorrência desse fato gerador, antes da transferência do imóvel, embasados no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, o que é considerado pelo STJ como inconstitucional, pois o ITBI é um imposto monofásico e não plurifásico como o ICMS, e deve incidir apenas com a transferência de propriedade. Caso contrário, o alienando continua sendo o verdadeiro proprietário. Por isso não tem como se incidir o imposto. Olá, sou Flávio Roberto e vou falar sobre o aspecto pessoal da hipótese de incidência do ITBI. A Constituição Federal de 1988 estipulou que o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes ou Doação, competeria aos Estados e ao Distrito Federal, enquanto que os municípios ficariam com o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos.
sobre o que vou falar. A competência tributária para a instituição do ITBI pertence aos municípios, por força do disposto do artigo 156, inciso 2 da Constituição vigente, que devem exercê-la nos limites fixados pelo respectivo texto legal e pelo que consta do Código Tributário Nacional, artigos 35 a 41, feitas devidas adaptações em face da cisão entre o ITBI e o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. O sujeito ativo no ITBI, o sujeito ativo é o município tributante ou o Distrito Federal e a União, quando tratasse do artigo 147 da Constituição Federal. De acordo com o artigo 147, competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Vou explicar melhor isso. Conforme o artigo 147 da Constituição Federal, compete à União em território federal os impostos estaduais, mas o território federal pode ser dividido em municípios ou não. Se for, cabe ao município legislar sobre os impostos municipais. Se não for, a União é quem deterá essa competência. Ao Distrito Federal cabe os impostos municipais. O Distrito Federal tem competência tanto para legislar sobre os impostos estaduais, como para legislar sobre os impostos municipais. Sujeito passivo. O município tributante tem liberdade para fixar por lei, dentre as partes envolvidas que deu origem ao tributo, o contribuinte legal do ITBI, já que o contribuinte, de fato, pode ser definido pelas partes contratantes, conforme estabelece o artigo 42 do Código Tributário Nacional. O artigo 42 dispõe que o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Contribuinte é o transmitente vendedor ou o beneficiário da transmissão comprador, conforme possibilita o artigo 42 do CTN. Artigo 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. De acordo com Regina Helena da Costa, a prática mais comum é eleger o adquirente como contribuinte, como é o caso que acontece em Salvador. O artigo 119 da Lei 7.186/2007, o adquirente é o responsável pelo recolhimento de tal tributo, ok? Repetindo, o adquirente é o responsável pelo recolhimento de tal tributo. Falando mais sobre o sujeito passivo, o artigo 121 faz alusão ao conceito de sujeito passivo da obrigação principal, devendo este estar previsto em lei. O sujeito passivo pode ser contribuinte, de fato ou de direito, ou responsável. O contribuinte tem relação direta e pessoal com o fato gerador, enquanto o responsável, que não é contribuinte, assume essa condição em virtude de previsão legal. O contribuinte, de fato, apenas suporta o encargo de pagar o imposto, mas não figura no polo passivo da relação tributária. Como, por exemplo, quando compramos alguma mercadoria, somos os contribuintes de fato do ICMS, mas não figuramos no polo passivo da relação tributária. Inclusive, não podemos pedir a restituição do imposto. Meu nome é Júlio e vou falar sobre a base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direito transmitido, de acordo com o artigo 38 do CTN. Não é o preço da venda, mas o valor venal. A diferença entre preço e valor é relevante. O preço é fixado pelas partes, que, em princípio, são livres para contratar. O valor do bem é determinado pelas condições de mercado, em princípio, pela lei da oferta e da procura. Trata-se do imposto que incide sobre a transmissão por atos onerosos. Tem-se como ponto de partida para a determinação de sua base de cálculo na hipótese mais geral, que é a compra e venda, o preço. Este funciona, no caso,
como uma declaração de valor feita pelo contribuinte, que pode ser aceita ou não pelo fisco. Outro aspecto importante no que diz respeito à base de cálculo do ITBI é o que se refere à acessão física no imóvel, colocado pelo adquirente, na condição dos promitente comprador, ou mesmo pelo adquirente que ainda não fez o registro no título aquisitivo no cartório competente. O fato gerador está consumado pela celebração do contrato de compra e venda, independente de sua formalização nos termos do direito civil. Por isto mesmo, a base de cálculo é o valor venal do imóvel efetivamente vendido, não daquele existente no momento de sua formalização de transmissão da propriedade. Gerson Xavier, eu vou falar sobre as alíquotas. As alíquotas do ITBI são fixadas por lei municipal. Na cidade de Salvador estão previstas no artigo 18 da Lei 7.186 de 2007, a qual dispõe que, apurada a base de cálculo, o imposto será calculado mediante a aplicação das seguintes alíquotas: 1% para as transmissões de imóveis populares, conforme disposto em regulamento, e 3% nas demais transmissões. No que se refere à progressividade das alíquotas, segundo a Constituição Federal, a rigor, são aplicáveis aos impostos pessoais, alíquotas que serão variadas de acordo com a capacidade do indivíduo. Mas e aí? O ITBI é imposto pessoal? Não. O ITBI ou ITIV incide sobre bens imóveis, é imposto real e, a rigor, não admite alíquotas progressivas, diferentemente do imposto de renda. O STF fixou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança do ITBI mediante a sistemática de progressividade fiscal. Esta também é a orientação da súmula 656 do Supremo Tribunal Federal. Nádia Molina, eu vou falar a minha parte do ITBI sobre lançamento, finalidade e noventena. O lançamento do imposto de transmissão é feito mediante declaração do contribuinte à autoridade administrativa e é calculado o tributo e expedido a guia para que o pagamento seja efetuado. Quanto à finalidade, a função é predominantemente fiscal, atendendo de recursos financeiros para a Fazenda Pública. A noventena, para os demais tributos, novidades trazida pela ementa número 42 de 2003, incluindo o artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal, que dispõe: ser vedada a cobrança de tributos antes de 90 dias da data da publicação da lei que o instituiu, ou aumentou, observando o princípio da anterioridade, com exceção do II, IR, IE e o IOF, os impostos e empréstimos compulsórios e os impostos extraordinários, além da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Quanto à ilegalidade, é ilegal a cobrança do ITBI antes do registro no cartório de imóveis. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 156, inciso 2º, que compete aos municípios instituir imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito à sua aquisição. Não inclui no âmbito desse imposto as transmissões em virtude de doações ou heranças que sofreram a incidência de imposto estadual.